carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 30 em diante, a palavra do Senhor diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, fala conosco. Tu tens liberdade, ministra ao nosso coração, fala de forma individual em cada um de nós, mas também fala de forma coletiva, porque somos um só povo, Senhor. Cala toda voz que não é tua, repreende todo espírito que não vem de ti, anula, ó Deus, todas as ações do inimigo, em nome de Jesus. Nos dá espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação da tua palavra, no nome de Jesus. E quem crê diz: amém. Pode tomar o seu lugar, fique à vontade. Irmãos, eu não quero trazer pensamentos religiosos do tipo: Deus só vai te abençoar se você orar desta forma ou daquela. Não, você só vai adquirir a bênção de Deus, conquistar, receber, alcançar. Você só vai chegar à bênção de Deus se você orar de joelhos ou se houver sacrifícios. Eu não quero tratar sobre esse tipo de pensamento ou agir de forma religiosa, mas eu preciso te dizer algo nessa noite. Eu aprendi que a forma que eu me apresento a Deus, ou que eu busco a Deus, revela muito sobre mim, sobre o meu amor ao Senhor, sobre a minha reverência ao nosso Deus. O jeito, o tempo, a forma de orar revela muito sobre o meu coração. Diga bem forte: o jeito que eu oro, a forma que eu oro, o tempo que eu gasto, revela muito sobre onde está o meu coração. Irmão, Tiago vai dizer, o apóstolo Tiago, na sua carta, ele vai dizer: e quando pedem, não recebem, porque pedem mal. O Senhor me deu esse texto, o Senhor falou comigo, só que eu fiquei escandalizado, porque eu já li esse texto diversas vezes, já compartilhei aqui na igreja por várias vezes, mas eu fiquei escandalizado por dois motivos. Primeiro, porque Tiago está dizendo: quando pedem, ou seja, a oração é algo raro. Quando pedem, não recebem, porque pedem mal. E aí vem o segundo motivo que me escandalizou. Por quê? Porque além de não orar, quando pede com a motivação errada. Porque não é só pedir mal. Pedir mal não é falar: Deus me dá um carro, Deus me abençoa com uma casa própria, Deus restaura o meu casamento. Isso não é pedir mal. Pedir mal é falar: Deus me dá um carro, porque a intenção do meu coração é machucar o vizinho que comprou um carro novo e eu quero comprar um carro melhor do que o dele. Pedir mal é você falar: Deus me dá uma casa própria, porque o meu amigo acabou de comprar uma casa, e como eu sou invejoso, eu não posso pagar aluguel, então eu tenho que ter uma casa própria. Isso é pedir mal.
Restaura o meu casamento, Senhor. Restaura o meu casamento, porque eu não quero ficar mal falado. Qual é a motivação da sua oração? A motivação vai revelar se você está pedindo certo ou errado, se você está pedindo mal ou se o pedido é bem sucedido. Me escandalizei porque Tiago está dizendo, e quando pedem, ou seja, é algo muito raro, é algo que nem todos fazem, é algo que não acontece todos os dias. E quando pedem, tem uma intenção errada, tem a intenção egoísta muitas das vezes de pensar em si, egoísta de muitas das vezes pensar somente no seu bem-estar, no seu bem-querer. E aí por isso Tiago vai dizer, não recebem porque pedem mal. Deus me trouxe aqui nessa noite para ministrar sobre oração. E a pergunta é, ei, como você ora? Cutuca a pessoa que está mais perto de você e diga, ô cabeção, como você ora? Olha para um outro, ou para uma outra que está perto de você e diga, você ora mesmo? Porque uma coisa é perguntar como ora, mas às vezes a pessoa nem ora. Orar, diga bem forte, orar. De trás para frente, é o quê? O que é orar de trás para frente? Raro. Orar de trás para frente é raro. Como você ora? Como você tem buscado a Deus? Porque, irmão, eu preciso te dizer que a forma, o jeito, fala muito. As nossas intenções revelam muito. E às vezes a gente vai passar uma vida inteira pedindo e nada vai acontecer. Por quê? Porque tem algo de errado. Nós servimos a um Deus que responde, amém? E eu acredito que você deseja viver uma vida de vitória, de bênção e de prosperidade, amém? Eu não só acredito, como eu quero declarar que essa será a sua vida, de vitória, de bênção e de prosperidade. A sua vida será de vitória, de bênção e de prosperidade. Porque, irmão, ninguém deseja sofrer. Quem já acordou assim, hoje eu estou com uma vontade de sofrer, quem já acordou assim? Não, hoje eu vou me incomodar, eu quero me incomodar hoje eu vou sofrer. Alguém acorda dessa forma, irmão? Alguém acorda desse jeito? Tem gente que acorda, não, hoje eu vou incomodar o outro, mas não vem ao caso. Agora, incomodar a si mesmo, eu nunca vi. Ninguém deseja sofrer, ninguém quer viver uma vida de sofrimento. Todos nós desejamos viver bem, todos nós queremos viver as promessas de Deus. Agora, nós precisamos aprender a orar. Se a gente quer viver bem, se queremos alcançar as promessas de Deus, se queremos viver o nosso propósito, nós precisamos aprender a orar. E eu não sei se você prestou atenção, mas no texto que nós lemos, há muitas palavras direcionadas acerca de oração. No texto que lemos, eu vou destacar algumas verdades sobre oração. Primeira verdade, diga bem forte, eu preciso aprender a valorizar a oração. Irmão, aprenda o valor da oração, pelo amor de Deus. Por que eu preciso aprender o valor da oração? Porque se eu souber o valor da oração, eu nunca mais deixo de orar. Só não ora quem não conhece o valor da oração.
Se eu compreender o valor real da oração, se eu tiver o discernimento claro sobre o poder da oração, se eu tiver experiências por meio de oração, se eu compreender de forma absoluta o valor da oração, eu nunca mais paro de orar. Paulo, no texto que lemos, ele está revelando, ou ele está falando sobre o valor da oração, ou ele está apontando que existe muito valor na oração. Aonde, pastor? No texto, verso 30, Paulo vai dizer: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito. Paulo, quando diz rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito, Paulo está dizendo que há valor, e um valor muito elevado na oração. Paulo está suplicando. Paulo não só está pedindo, mas ele está clamando, ele está suplicando, ele está praticamente se humilhando aos irmãos, dizendo: gente, orem por mim, pelo amor do Espírito, por nosso Senhor Jesus, orem por mim. Por quê? Porque Paulo sabia o valor da oração. Quando Paulo pede desta maneira, quando ele roga desta forma, só faz isso quem conhece verdadeiramente o valor da oração. Então toca na pessoa perto de você. Eu vou falar muito isso porque eu quero que você fique bem atento. Toca na pessoa que está do seu lado e diga: há poder na oração. Há muito poder na oração. Irmão, a oração, ela tem poder para quebrar decretos. A oração, ela anula sentenças. Segundo o livro dos Reis, a Bíblia vai dizer que o rei Ezequias recebeu uma sentença de morte. E essa sentença de morte não foi do inimigo, não. O profeta Isaías, quem disse para o rei Ezequias que ele iria morrer. Ezequias adquiriu uma enfermidade, ficou muito mal, e ele recebeu uma sentença. Qual sentença, pastor? De morte. Só que a Bíblia vai dizer, segundo Reis, depois você procura, acho que está segundo Reis capítulo 13, se eu não me engano. Enfim, depois você vai ver que Ezequias clama ao Senhor, e o Senhor quebra a sentença, quebra o decreto. E a palavra sobre a vida do rei Ezequias foi: você terá mais 15 anos de vida. Você vai ter uma vida acrescentada. Eu vou acrescentar os dias, os anos na sua vida. Por quê? Porque a oração quebra decretos. A oração, ela anula sentenças. Irmão, se a oração tem poder de tocar o coração de Deus de tal maneira que faz uma sentença liberada por Ele ser mudada, alterada, tu imagina quando nós nos posicionamos para orar contra os poderes das trevas? Tu imagina quando nós começamos a orar para que Deus abençoe a nossa família, para que Deus abençoe a nossa igreja, para que Deus abençoe a nossa cidade, para que Deus abençoe a vida das pessoas que nos cercam, a vida de quem a gente se relaciona. Quando a gente se posiciona em oração para declarar sobre a vida do outro, Deus opera muito mais. Deus quebra decretos, Deus anula sentenças que o inferno tentou decretar e sentenciar. A Bíblia vai dizer que quando Jó orava pelos seus amigos,
o Senhor lhe acrescentou de forma dobrada. Tudo que ele perdeu, ele recebeu de forma dobrada. Por quê? Porque ele orava pelos seus amigos. Ei, chegou a hora de você se levantar na oração. Chegou a hora de você se posicionar na oração. Primeiro você vai orar por você. Segundo você vai orar pela sua casa. Terceiro você vai orar pela sua igreja. Quarto você vai orar pela sua cidade. Quinto você vai orar pelos seus amigos. Você vai liberar palavras de vida, de bênção, de vitória, e Deus vai começar a abrir a janela dos céus, e milagres vão acontecer. As sentenças do inferno, os decretos do inferno, eles vão cair por terra. Por quê, pastor? Porque você decidiu se levantar em oração. Tem gente para acreditar nessa verdade, para dizer o amém? A oração tem poder para mudar decretos. A oração tem poder para mudar palavras. A oração tem poder para transformar sentenças. O que nós precisamos? Investir tempo em oração. Por quê? Porque há muito poder na oração. Mateus capítulo 21, verso 22. A Bíblia vai dizer, palavras do nosso Senhor Jesus: e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mas tem algo nessa frase que chamou minha atenção. Uma palavra desse tamanho, com duas letras. No meio da frase tem uma palavrinha pequena dizendo em. Tudo que pedirem, aonde? Qualquer jeito, qualquer forma. De forma relaxada? Não. Tudo que pedirem em oração. Se crerem, vocês receberão. Sabe o que me chama a atenção, irmão? Que oração não deve ser de qualquer jeito. Eu não estou aqui, mais uma vez, para trazer um pensamento religioso. Quem é membro dessa casa há bastante tempo, quem me conhece há bastante tempo, sabe que esse tipo de pensamento não é compartilhado deste altar. Mas eu preciso dizer que a igreja do Senhor precisa voltar a reverenciar o Espírito Santo da maneira que ele merece. Tem gente que não ora de joelho. A preguiça é tanto que não ora de joelho, irmão. E desculpa eu dizer, é preguiça. Não, eu estou tão cansado, eu vou orar deitado mesmo. Deus não é surdo, Ele recebe. Deus não é surdo, Ele recebe, mas não responde. Porque se a gente não tiver reverência na presença dEle, irmão, se para Deus nós não temos reverência, será que a gente vai receber do Senhor? Será que a gente vai experimentar coisas maiores do Senhor? Irmão, oração é de joelho. A oração precisa ser num lugar secreto. Esse lugar precisa ser preparado. Pastor, eu só posso orar se for assim? Não, irmão, entenda uma coisa. Você ora indo trabalhar, você ora durante o seu trabalho, você ora no banheiro. Irmão, eu já cansei de orar no banheiro. Talvez as orações mais violentas que eu recebi resposta foi no banheiro. Quando eu não sabia o que fazer, quando eu não tinha o que fazer, eu saí na frente de todo mundo para que ninguém me veja, não orando,
mas pelo estado que eu estava, mal, e eu entrar no banheiro, ajoelhar o meu joelho e chorar na presença de Deus e falar com o Senhor. Então você percebe que nós podemos orar em muitos lugares. Nós podemos subir monte, nós podemos orar na nossa caminhada, nós podemos orar de diversas formas. Só que nós precisamos de um lugar de reverência. Eu preciso preparar um ambiente, eu preciso preparar um tempo para reverenciar o meu Senhor. Quando Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 33, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não está dizendo, dê para Deus o que sobra. Jesus não está dizendo, os 5 minutos cansado que você tem, entrega para Ele em oração. Não, Ele está dizendo o primeiro, o melhor e o mais perfeito é para o Senhor. Irmão, nós preparamos todo tipo de espaço em casa. Quem é mulher aqui? Mulher prepara detalhes, organiza. No guarda-roupa, por exemplo, o homem fica somente com a última portinha. E pode crer que depois de algum tempo ele vai achar uma coisa da mulher lá. Acontece comigo, irmão. Eu só tenho um ladozinho. E tudo que é dos nossos filhos estão lá. Mas amém. Mulher é mais detalhista, arruma a casa, prepara os ambientes. O homem gosta do cantinho do guerreiro. Tem gente que tem um cantinho do guerreiro? Cantinho do guerreiro? Não, quartinho da mamãe, quartinho da sogra, né? Porque hoje em dia tá meio assim, né? A gente, não, entre fazer um churrasquinho, eu vou deixar um lugar para receber mamãe, aleluia. Irmão, a gente prepara os ambientes da casa para receber amigos, familiares. A gente prepara. Será que não tem um lugarzinho para a gente ter um tempo a sós com Deus? Será que o Senhor, Ele não merece um tempo de reverência a Ele, onde nós calamos todas as vozes, onde nós estamos mostrando a nossa nudez, falando tudo para Ele, onde a gente chora na presença dEle? Será que o Senhor, Ele não quer isso de nós? Quando Paulo, ele está dizendo, rogo-vos, irmãos, no nome do Senhor Jesus, no amor do Espírito, Paulo está dizendo, ei, vocês precisam conhecer o valor da oração. Vocês precisam, eu estou pedindo dessa forma, para que vocês entendam que a oração tem muito poder. Então, nós devemos sim reverenciar o Senhor. Se a palavra de Deus diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará, é porque deve ter algum poder no joelho no chão. Não é possível. Joelho no chão significa reverência. Senhor, eu me rendo nas tuas mãos, na tua presença. A minha vida está diante de ti. Tem gente que diz, Senhor, o controle da minha vida está nas tuas mãos, mas não se ajoelha, não reverencia. Os meus atos revelam aonde de verdade está o meu coração. Diga, eu preciso saber o valor da oração. Irmão, ore, invista nisso, gaste o seu tempo nisso. Sabe o que eu aprendo no texto?
Primeiro, que eu devo valorizar a oração. Segundo, que quem ora por alguém, luta por ela. Paulo está me ensinando isso no texto que a gente leu. Quando eu oro por alguém, eu estou lutando por essa pessoa. Verso 30, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo está dizendo que lutei juntamente comigo nas orações. Rogo-vos, pois irmãos, no Senhor Jesus, no amor do Espírito, que luteis juntamente comigo na oração. Quem ora pelo próximo, luta por ele. Irmão, você jamais vai poder dizer que lutou por alguém se você não orou por ele. Pastor, você não sabe, eu lutei pelo meu casamento. Pastor, sabe quantas vezes eu tirei meu marido de dentro de um bar bêbado? Pastor, você não sabe o que eu já fiz por essa mulher. Eu fui daqui a tal lugar, sabe, pastor, para tirar ela daquele enrosco que ela estava lá. Tá, mas você orou? Não, pastor, nunca fiz uma oração. Então você não lutou. Quem ora por alguém, luta por ela. Nós não podemos jamais dizer que lutamos sem orar, porque as maiores lutas não acontecem ao fio da espada, mas nas intercessões. As maiores guerras não acontecem ao fio da espada, mas nas orações intercessórias. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, verso 12, ele vai dizer: pois a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra a carne, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmão, batalhas espirituais eu não venço ao fio da espada, mas com os joelhos no chão. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra principados, potestades e seres do mal. Pastor, eu lutei por ele, eu lutei por ela, eu busquei ele, eu busquei ela. Você não sabe, pastor, mas eu investi dinheiro, eu paguei para isso, eu paguei para aquilo. Tá, mas e a guerra no espírito? Não, pastor, essa eu nunca fiz. Me desculpe, irmão, você nunca lutou, porque a sua guerra não é contra a carne, não é sobre investir, não é sobre colocar um tempo em trazer. Isso tudo ajuda, favorece, mas a verdadeira guerra é com o joelho no chão. Diga bem forte: as minhas batalhas eu venço pela oração. Irmão, lutas espirituais, guerras espirituais, não tem como vencê-las ao fio da espada. Não, eu vou pegar minha sogra e eu vou falar umas verdades. Quem já fez isso? Quem já fez isso? Não levanta a mão, não levanta, só para saber. Eu vou pegar, eu vou falar umas verdades. A gente acha que a nossa batalha é contra alguém, é contra a pessoa. Não, 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 não. Nas regiões celestiais, os seres do mal estão atuando para destruir a gente, para destruir a nossa casa, para acabar com os nossos relacionamentos, para destruir a nossa fé e a nossa alegria. Onde eu vou vencer, pastor? Eu não sei aonde, eu só sei que é assim, ó. Não sei se é na tua sala, eu não sei se é no seu quarto, eu não sei se é no banheiro, como eu já fiz muitas vezes, eu não sei aonde vai ser. Eu só sei que se você colocar o joelho no chão, você começar a orar, você viver uma vida de oração, os seres das trevas batem em retirada, toda a força do maligno cai por terra. O teu casamento é abençoado, a vida dos teus filhos são abençoadas, a tua casa vive como se fosse um pedaço do céu, aonde Deus habita, aonde Deus se manifesta, aonde o amor de Deus está.
O que eu preciso? Permanecer na oração. O grande problema é que a gente ora e ora pouco. Não sei se a irmã está aqui. Também não vou falar o nome, obviamente, mas eu preciso contar esse testemunho. Muita gente aqui da igreja já sabe, mas é muito legal. Eu tenho a filha Isabela, 3 anos e muita saúde, louvado seja Deus. E aí ela estava no Kids ou no berçário, em uma das salinhas ali atrás, e uma das irmãs que ajuda e contribui e colabora muito, ela serviu o lanchinho, né? E a gente serve os lanchinhos ali para as crianças, e a gente instrui as crianças a orarem. Então a titia foi ensinar, né, antes de comer, a orar. E aí elas fizeram uma oração. Terminando a oração, a Isabela, minha filha, olhou para ela e falou: vou contar para minha mãe. Ela olhou: o que foi, Bela? Vou contar para minha mãe que você está orando pouco. Irmão, 3 anos. 3 anos. Já está discernindo o valor que tem uma oração. Sabe quando nós vamos vencer as nossas batalhas? Quando nós entendermos o valor que tem a oração. E quando a gente der para Deus o valor que Ele merece. Irmão, entenda uma coisa. Não é sobre estar de joelhos, é sobre reverência. Porque está cheio de gente também que ora de joelho e nada acontece. Porque diante de muitos está como aqueles que Jesus disse: os fariseus que ficam nas esquinas, orando em voz alta, com muita eloquência, mas o coração está distante. Então não é sobre o joelho, é sobre a reverência. Só que eu nunca vi alguém de reverência orar de qualquer jeito. Pastor, nunca mais eu posso orar deitado? Claro que pode, irmão. O problema é não ter reverência e orar a vida inteira deitados, com preguiça de estar de joelhos. Nós precisamos reverenciar o Senhor. Sabe, nos nossos cultos, uma coisa que eu tenho conversado com a nossa liderança, e aproveitando o ensejo para compartilhar com toda a igreja, nós precisamos reverenciar o Espírito Santo. A gente não pode começar o culto, sabe, e a gente ficar aquém, olhando e tal, e como é que está isso? Não, aqui eu vim para prestar o meu culto ao Senhor. Eu quero reverenciar a presença de Deus em comunidade com os irmãos, em comunhão com a igreja. Sabe, eu já vou sair de casa, vou no banheiro antes para mim usar o menos o banheiro possível. Irmão, entenda uma coisa, não é sobre ir ao banheiro, é sobre estar distraído. Sabe o que eu quero dizer? É que nós precisamos dar para Deus um coração contrito e quebrantado, verdadeiro. Um coração que se rende à presença, um coração que se entregou completamente para Ele. Nós não podemos dar os 5 minutos finais do dia, não podemos só dizer bom dia, Senhor, e mais nada. Nós temos que viver para Deus, irmãos. O Senhor falou comigo hoje no chuveiro. Ele disse que essa igreja vai crescer e muito. Nós vamos crescer e vamos romper e muito. E por causa da oração nós vamos nos colocar de joelho, nós vamos orar ao Senhor. E nós vamos romper em muitas áreas. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados, potestades e seres malignos que estão nas regiões celestiais. E nós vamos vencer. Em nome de Jesus nós vamos vencer. Por quê? Porque nós não estamos com espadas, nós temos joelhos no chão. Davi não venceu Golias pela sua capacidade e pela sua força, até mesmo porque Davi disse: tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi fez uma oração,
O gigante que todo mundo temia caiu por terra. Porque ele era bom? Não, pelo poder da oração. Terceiro, as orações afastam inimigos. Diga bem forte: as orações afastam os inimigos. Verso de número 31, a palavra vai dizer: para que eu me veja livre dos rebeldes da Judeia. Ou seja, para que os meus inimigos fiquem longe de mim. Paulo pediu aos romanos para que orassem por ele, para que orassem com ele. Para quê? Para que os inimigos se afastassem. Quando nós oramos, os inimigos batem em retirada. Quando nós oramos, Satanás bate em retirada, os demônios batem em retirada. Quando nós oramos, o céu estremece, a glória de Deus se manifesta, a nossa casa é cheia da presença de Deus. Bom, nós precisamos orar, por quê? Porque a oração tem a capacidade de fazer os inimigos fugirem de nós. Se por um caminho eles vieram, por 7 eles vão voltar. Por quê? Porque na minha casa tem oração. Irmão, o inimigo não entra na casa do crente. Vou repetir: o inimigo não entra na casa do crente. Por isso que eu quero declarar que a tua casa está guardada, protegida e abençoada. Você vai dormir bem, você vai ficar em paz. Por quê? Porque a tua casa está protegida pelo Senhor. Irmão, nós precisamos compreender o poder que há na oração. E um dos poderes maravilhosos é que os inimigos caem por terra, eles batem em retirada. Salmo 140, verso 1, o salmista Davi, ele faz uma oração, ele diz: livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento. Salmos 35, verso 1, o mesmo salmista vai dizer: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Irmão, muitos salmos de Davi são por proteção e livramento. Muitos e muitos salmos de Davi são orações por proteção e livramento. A oração não só tem poder de proteção, como também de livrar. Diga bem forte: a oração me protege, a oração me livra. Irmão, quando os inimigos atacam, as nossas orações nos protegem. Quando o inimigo me ataca, a oração é como um escudo. O próprio Deus nos protege. Os inimigos atacam, os inimigos investem, os inimigos tentam, mas nós estamos guardados, estamos protegidos. Como o salmista diz: aquele que habita a sombra do Onipotente, o esconderijo do Altíssimo, direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio. Está guardado, está protegido, está blindado. Por quê? A oração nos protege. Quando os inimigos nos atacam, as orações nos protegem. Agora, quando os inimigos se distanciam, são as orações que nos livraram. O inimigo atacou, tem proteção. O inimigo foi embora, livramento. Deus não só protege como livra. Por vezes a oração vai te proteger, mas muitas vezes a oração vai te livrar. Ore sim por proteção, mas ore ainda mais por livramento. Pastor, qual que é a diferença? Proteção é você ser guardado na guerra. Livramento é vencer a guerra sem ter lutado ela. Eu não sei você, mas eu prefiro nem lutar. Saber que o Senhor lutou por mim. Não, eu vou repetir. A oração protege você numa guerra, mas a oração também te livra dela. Aquilo que você ora acontece. Ore mais por livramento.
Ore mais para que Deus livre você das armadilhas do mal. Ore mais para que o Senhor livre a sua casa das forças do inimigo, para que você nem passe pela peleja. Você vença a guerra sem ter lutado ela. Amém? Sabe o que eu aprendo com Paulo nesse texto? Quarto lugar, eu preciso correr. Que a oração, ela abre portas. Diga bem forte: a oração abre portas. Verso de número 31, o texto vai dizer: que este meu serviço seja bem aceito pelos santos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que as portas estejam abertas para mim. Paulo pede a oração aos romanos, para que o Senhor venha proteger, para que o Senhor venha livrar, mas também Paulo pede oração para que portas venham se abrir. Ele diz que este meu serviço seja bem aceito, ou seja, que as portas estejam abertas para que todos recebam o que eu vim fazer, para que as portas e os corações estejam abertos para receber palavra de vida, de transformação e de vitória. Diga bem forte: a oração abre portas. Irmão, se a oração abre portas, por que a gente ora tão pouco? Pastor, eu preciso tanto de um milagre. Pastor, eu preciso tanto de uma bênção. Pastor, eu preciso tanto que uma porta venha se abrir para mim. Por que a gente ora tão pouco? Se a oração tem poder de abrir portas. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga assim: ô cabeção, foi para você. É para você, para você. Irmão, isso é para nós, é para a igreja do Senhor. Nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais. A gente pede para alguém orar por nós, mas é a gente que deveria estar orando. Meu amigo, ora por mim. Minha irmã, ora por mim. Mas a gente mesmo às vezes não ora, irmão. A gente mesmo às vezes não bota o joelho no chão. E Deus está dizendo: eu vou responder, eu quero fazer, mas eu quero ver você. Eu quero ver você, eu quero ver você, eu quero ver você. Irmão, ore porque as portas vão se abrir. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que se você sair daqui com esse entendimento, se você sair daqui com essa expectativa, se você colocar em prática essas palavras, a tua vida muda e não demora. 2023 você vai ter grande testemunho para contar. Ainda esse ano você vai ver vitórias e milagres. Por quê? Porque a oração abre portas. Sabe o que a oração faz também? Número 5, para terminar. A oração alegra a alma. Você anda meio triste? Você anda meio mal? Você não está desfrutando? Nós precisamos orar, porque a oração alegra a alma. Paulo vai dizer, verso de número 32: a fim de que ao visitar-vos chegue à vossa presença com alegria e recrear-me convosco. Em outras traduções diz: e desfrutar com vocês. Orem para que eu chegue com alegria, que o tempo que eu terei com vocês seja de desfruto, seja de bênçãos, tempos de júbilos e de muita alegria. Ore, porque quem ora se alegra, quem ora celebra, quem ora desfruta. Eu estou declarando para uma igreja que vai romper na oração. Eu estou declarando para um povo que está entendendo o que é a oração e o poder que há na oração. Eu estou pregando para um povo que em pouco tempo
tempo vai me procurar para dizer: pastor, depois daquele culto a minha vida de oração nunca mais foi a mesma. Depois daquele culto a minha casa nunca mais foi a mesma. Depois daquele culto eu e a minha família nunca mais fomos os mesmos, porque naquele culto eu decidi me posicionar, naquele culto eu decidi orar, e a partir daquele culto milagres poderosos começaram a acontecer, vitórias extraordinárias começaram a chegar. Ah, meu Deus do céu, Deus está levantando uma geração de joelhos. Fica de pé, fica de pé, fica de pé.